Às vezes uma boa partida não é o suficiente para a vitória. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, tentando voltar a fazer bons jogos aqui. E hoje, de peças brancas, vamos começar com o peão do rei E4 contra o Duque 71HN, talvez tenha outra forma de falar isso, do Vietnã ali, ou a Duque. Não tenho certeza, nosso adversário aqui, ou adversária, respondeu com o peão do rei E5. Vamos desenvolver o nosso cavalo já atacando esse peão dele de E5. Lembrando que os dois últimos jogos não foram muito bons. Então a gente está tentando aqui recuperar um pouquinho ele, né? Vamos seguir desenvolvendo aqui o peão do centro da dama. Ele capturou ali, a gente captura de volta aqui por enquanto. E trocamos aqui algumas peças já iniciais, né? Beleza, ele trouxe ali. A gente poderia vir para cá com um cheque para cima dele. Ele pode cobrir aqui, pode cobrir aqui. Eu acho que não é isso que eu quero fazer neste momento. Vamos fazer o seguinte, por enquanto. Vamos retornar aqui então. Voltar o nosso cavalo. Depois seguir o desenvolvimento de um bispo ali também. Do bispo de casas claras. Ele está atacando aqui o nosso cavalo agora também. Aliás, o nosso peão. Vamos seguir defendendo, desenvolvendo mais uma peça aqui. Uma vitória dá 8 pontinhos pra gente, um empate 0 e uma derrota menos 8 também. A gente voltou aí para 1136, a gente chegou num pico de rating, né? De quase 1150, se não estou enganado. Mas a gente acabou não fazendo boas partidas e acabamos aí sim recuando o nosso rating. Vamos seguir desenvolvendo um bispo aqui, vamos pensar só. Bispo de casas escuras, desenvolvendo aqui, cravando o cavalo dele. Próxima peça que falta ser desenvolvida é o bispo de casas claras e a dama, para a gente pensar em fazer um roque na sequência, né? Então vamos seguir aqui. A gente ainda tem essa possibilidade desse cheque, ele recuar ou fazer algo nesse sentido, né? Aqui ele dominou também, a gente ainda tem essa... Vamos pensar aqui. Captura aqui. Se ele capturar com o bispo, a gente tem essa possibilidade de cheque, né? A gente sempre pode avançar para cá. Se ele capturar, a gente captura aqui, faz essa troca. Não gosto muito, mas a gente pode dar esse garfo, né? Entre o peão aqui e o cavalo. A gente dá esse garfo. Ele pode simplesmente capturar. Forçando, talvez, quase uma troca de damas aqui. Não gostaria de fazer isso ainda. Então, acho que eu só vou desenvolver o nosso bispo. Estou até pensando qual que é a melhor jogada. Se a gente desenvolve para cá ou não. Vou desenvolver para cá com um tempo, que é esse cheque. Vamos ver o que ele vai defender. Ele tem várias defesas aqui para fazer. Defendeu com o cavalo, beleza. Deixou o cavalo dele cravado, então, né? E aqui eu vou seguir fazendo o nosso roque. Pensando agora sim, talvez em avançar com esse peão. Talvez até trazer uma torre mais central aqui, né? Ele fez ali também o roque. Ruptura de centro aqui, talvez... Vou seguir desenvolvendo a dama, conectar agora sim as torres, para tentar finalizar esse desenvolvimento. Ele atacou lá, beleza. E agora a gente tem um ponto, né? Aqui ele está sendo defendido agora. Vou fazer o seguinte, eu tô achando aqui, atacar aqui. Está sendo atacado, né? A gente pode recuar, adicionar um ataque ali. Deixa eu recuar o nosso bispo por enquanto, só para a gente defender aqui. Pensar agora em atacar. Agora sim, a gente está com 3 ataques. Aqui na casa de E5. E vamos ver o que vai dar, né? Estamos aí com 7 minutos no relógio. Nosso adversário ainda com menos tempo. Um pouco mais de tempo, na verdade. Tá, ele seguiu atacando ali.
Por enquanto eu vou atacar aqui. Isso aqui acaba enfraquecendo um pouco mais o nosso ataque. Trocamos um cavalo por um bispo. E aqui ele atacou o nosso cavalo também. Atacou a nossa dama, aliás. Ok. Pode vir pra cá, pode vir pra cá também. Acho que eu só vou vir pra cá. Essa mesma diagonal desse bispo, vamos só ver aqui. Se eu vier com a dama pra cá, ele pular pra cá. Nosso cavalo tá defendendo, ele não tem esse garfo aqui. Beleza, se ele pular pra cá tá defendido, pra cá tá defendido. Acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Acabou atacando lá. Mas a gente já vem aqui com uma ameaça de checkmate na sequência também. Beleza. Ele recuou ali. Ele recuou ali. Se a gente capturar agora aqui, ele captura. A gente tem... Vamos avançar aqui com o peão central, talvez. Ameaçando o cavalo dele. Talvez ele traga aqui e a gente possa dar esse... mais ou menos esse garfo. Ele tá atacando sempre esse peão nosso aqui, né? Mas esse peão tá defendido por enquanto. Ok. A gente vem pra cá. Captura. Por enquanto tudo igual é que a gente consegue capturar de volta também. O cavalo. Já com ataque aqui, né? Também pensando em atacar a torre, talvez. Esse cavalo tá mais ou menos cravado. Se ele sair daqui por enquanto, que é algo que a gente pode buscar, essa dama tá entrando aqui com checkmate, a não ser que ele ataque exatamente ali, que foi o que ele fez. Só que agora a gente pode fazer o seguinte, vamos ver aqui essa jogada que ele fez. A gente pode entrar aqui com cheque, com garfo, na verdade, ele vai ter que fugir aqui, né, de alguma forma. E daí a gente defende aqui por enquanto. Acho que eu vou fazer isso. Ah não, ele simplesmente recua aqui, né? Recua e captura. Tá. Então por enquanto vamos só sair com a dama aqui. Ele acabou saindo com o cavalo para uma posição boa aqui, porque ele ainda está defendendo esse peão. Agora a gente está ameaçando capturar o cavalo, vamos ver o que ele vai fazer. Talvez ele só recue de volta ali para onde ele estava, né? Ok, aqui a gente já pode também ameaçar a dama dele. Tinha que dar um jeito, vamos ver como é que a gente consegue pular. Aqui, nosso cavalo poderia dar esses dois pulos, acho que essa aqui é a sequência. Pra gente ameaçar esse outro cavalo dele ali também. Por enquanto a gente ameaçou a dama dele. Ah, não acredito nisso. Ah, galera. Galera. A gente traça os planos aí, não vê as coisas acontecendo. Mudou toda... Tá. Vamos capturar aqui, né? Ele tá em vantagem. Tá em vantagem agora, total aqui. Acabamos trocando. Capturar aqui com cheque. Ele captura de volta, ele tá com uma peça a mais que a gente aqui nesse caso. Trazer aqui para a mesma coluna. Aqui dá um garfo, mas a gente consegue capturar. Beleza, ele defendeu lá. Vamos seguir por aqui. Agora a gente vai ter que começar a jogar mais com os peões de novo. A gente acabou rateando, entregando uma peça ali. Nosso adversário agora com 3 pontos de material a mais. Cometemos possivelmente uma gafe ali. Tenho bem certeza se foi realmente uma gafe, mas... Vamos seguir avançando agora aqui, trazer os nossos peões, começar a trazer o rei pro jogo, né? Que é o que nos resta aqui. Ai. Se a gente vier aqui com cheque, ele simplesmente captura, não é uma boa, né? Então vamos pra cá, ameaçar a torre dele, botar o nosso rei numa casa clara logo pra gente sair desses perigos do bispo também. Tentar manter as peças em casas claras, né? Pelo menos pro bispo dele não ter tanta coisa assim para fazer.
A gente ainda acaba perdendo mais material aqui. Bem complicado mesmo. Podia ter atacado antes aqui. Desestabilizou aqui, galera. Desestabilizou. Aquela troca de damas ele não estava prevista. A gente com menos tempo no relógio. Vamos pra cá com cheque. Aí vai ter que fugir. Aqui agora não ficou bom, não. Sei lá, tentar defender por enquanto aqui. Ele vai conseguir capturar de volta também. E a gente começa a tirar o nosso... rei um pouquinho aqui, né? Ai, aqui ele já tá com mais 5 pontos de material. A gente vai ter que avançar pra... sei lá. Pensar em fazer outras coisas aqui, né? Tem que avançar aqui para tentar ameaçar, para tentar pular com o cavalo, sair com o cavalo de alguma forma depois. E ele conseguiu, ameaçou aqui a nossa torre. Aqui. Então, para ele capturar, pelo menos a gente capturou de volta um bispo. Na pressão complicou. Beleza, trocamos. O cavalo tá travando a nossa saída também. Travando bastante, eu diria até. Tá, vou sair daqui só pra gente não ficar... né, já perder um peão logo de cara quando ele vier com a torre pra cá. Veio com a torre pra cá, a gente vem aqui pra F. Não foi pra lá, então... vamos pra cá. Capturar lá, pelo menos. Tentar criar algum tipo de ameaça ainda aqui, mas foi... bem ruim. Aqui. A gente tem que começar a sair um pouco com a... que ele tá com muitos cavalos. Cavalos não, muitas peças a mais. Aqui. Um pouco mais para próximo. Tentar aproximar aqui um pouco. Ameaçar a torre. Torre e o cavalo ameaçados. Vamos ver o que ele pode fazer aqui. Ele pode simplesmente afastar a torre, na real, né? Afastando a torre aqui, ele protege. Por enquanto, mas a gente captura um peão também. 3 peões contra 1 aqui. Bem complicado. Afastou lá, beleza. Se a gente vier pra cá, ele tem algum tipo de garfo? Não. Vamos capturar aqui então. Por enquanto, a gente não consegue forçar nada e também nem seria bom a gente forçar. Tá. Aqui dá cheque. E aqui dá cheque também. Então vamos trazer pra cá. Seguindo com alguns tipos de ameaça, tentando pelo menos. A gente com 1 minuto e pouquinho, ele com 5 minutos ainda no relógio, avançando nossa única chance aqui, na verdade, nosso peãozinho. A gente recua agora aqui para defender ele. Tentar aproximar um pouco mais do nosso rei. Mas complicou demais aqui, complicou demais de verdade. Vamos ver aqui o que tá rolando. Vamos só ver aqui o que tá rolando. Ele trouxe pra lá. Esse peão aqui, ele pode simplesmente vir pra cá agora. Tá, vou começar a trazer, tentar entrar com o nosso rei aqui, né?
Trazer aqui também. Se ele capturar, a gente captura. Tá, aqui foi bem ruim. Se a gente capturar aqui, ele captura a nossa torre, né? Senão ele captura aqui. Vou tirar aqui por enquanto. Captura, a gente captura aqui. Beleza, ele não fez isso. E por enquanto a gente segue. Pode trazer pra cá. Ameaçando. Agora a gente já não consegue capturar aqui o cavalo dele, mas se ele sair com o cavalo a gente entra com um cheque ali. Beleza. Só vir pra cá agora. E aqui, não sei se tem muito o que a gente fazer, né? A gente tá tentando aqui o que a gente consegue, mas também não tem aqui muita escolha. Ele pode simplesmente seguir avançando agora aqui com os outros peões, outras coisas. Mesmo que a gente se aproxime, ele ainda captura aqui com a torre, ó. E aqui acabou. O máximo é se ele cometer algum erro e afogar a gente. 41 segundinhos aqui. As duas, uma torre, uma dama, um cavalo, 2 peões, é difícil de afogar aqui, né? Bem difícil. A dama dele pode só vir aqui. Tá protegido. Tranquilo. Agora aqui, agora é só questão de finalizar com checkmate mesmo e acabamos perdendo, galera. Derrota dura ali, vamos ver como é que foi essa, vamos para revisão aí para ver como é que foi. Acabamos perdendo mais uma, 1128 de rating, mais uma partida que não foi boa e bora para revisão ali para ver como é que foi. Beleza, galera, vamos para revisão aqui. Jogamos com 81,8% de precisão, até que não foi uma partida tão ruim em termos de precisão ali, mas o nosso adversário foi superior a nós, jogou com 86,7% de precisão e dominou a partida ali depois de uma gafe nossa. A gente cometeu essa gafe aqui, ele ficou 100% ganho, a gente estava até melhor que ele durante um determinado período ali com um pouquinho de vantagem segundo os computadores, mas depois dessa gafe ele ficou ganho e não deixou perder essa vantagem que ele está aqui. Cometemos aí então uma gafe, uma chance perdida e nenhum erro e jogamos 23 os melhores lances. O nosso adversário também cometeu uma gafe que aparentemente a gente não soube punir. Não teve nenhuma chance perdida, cometeu um erro e jogou 25 dos melhores lances aí. E segundo as estimativas de rating nessa partida, jogamos para 1150, mais ou menos o nosso rating. E o nosso adversário jogou para 1550, bem acima do rating dele ali. Então, nossa abertura com 85,4% de precisão e o meio de jogo com 58,5%. Do nosso adversário, 91,1% de precisão a abertura e o meio de jogo dele com 77,1% de precisão. E acabou que ele conseguiu, então, sair vencedor nesta partida e nós aí amargamos mais uma derrota, né? Mas 81,8% de precisão não é tão ruim assim. Vamos no lance a lance então para ver aqui o que a gente errou, qual foi a nossa gafe e como a gente não soube punir a gafe do nosso adversário também. A gente começou com o peão do rei E4, ele respondeu com o peão do rei E5, a gente desenvolveu o nosso cavalo ali para F3, ele desenvolveu o peão da dama dele ali em D6, a gente desenvolveu o nosso peão central em D4. Fizemos as trocas aqui, até aqui todos os lances de livro, e ele desenvolveu o peão dele ali em C5, atacando o nosso cavalo. A gente recuou o nosso cavalo para casa de F3, e ele desenvolveu o cavalo dele ali em F6, atacando o nosso peão central, que a gente defendeu com o nosso outro cavalo. Segundo os computadores, aqui a gente já poderia ter feito uma jogada melhor, que seria avançar o cavalo, atacando aqui tanto avançar o nosso peão, atacando tanto o cavalo quanto o peão dele. Caso ele capturasse, a gente tinha uma captura com o nosso cavalo aqui também. Ele seguiu desenvolvendo o bispo de casas claras, a gente desenvolveu o nosso bispo de casas escuras aqui, deixando o cavalo dele cravado. Aqui mais uma vez o tema seria, ou a sugestão do computador seria a gente ter avançado esse peão central ali, atacando o cavalo e o outro peão dele também. Ele seguiu desenvolvendo o bispo de casas escuras e a gente desenvolveu o nosso bispo de casas claras aqui com um cheque. Ele protegeu com o cavalo e aqui a gente fez o roque. Ele fez o roque também, e aqui a gente desenvolveu a nossa dama, conectando as nossas torres e desenvolvendo essa última peça que faltava.
Ele desenvolveu então ali o peão na casa de H6, atacando o nosso bispo. A gente recuou o nosso bispo para o lado errado, aparentemente. Ele trouxe o bispo dele também atacando o nosso cavalo. A gente questionou esse bispo. Ele trocou então o bispo dele pelo nosso cavalo e atacou a nossa dama com o cavalo dele. A gente simplesmente tirou a dama desse ataque. Aqui já pensando em possivelmente a gente entrar com o bispo na casa de H6, porque esse peão estaria cravado e a gente já poderia também criar ameaças de checkmate na sequência, mas ele defendeu isso, tirando o rei dele ali dessa mesma coluna da dama. A gente seguiu desenvolvendo aqui o nosso peão, agora sim, só neste momento a gente desenvolveu esse peão na casa central, atacando aqui o cavalo e o peão dele, mas ele capturou, a gente capturou de volta, então aqui atacando os dois cavalos, e aqui ele capturou o nosso bispo que já estava ameaçado, a gente capturou de volta o bispo dele. Tudo igual em termos materiais aqui, a variação da barrinha está 0.8 de vantagem para a gente, uma vantagem leve. Aqui ele atacou a nossa dama, e esse ataque de dama aqui, aparentemente é uma gafe, tá? É uma gafe que a gente não soube punir. A nossa continuação aqui foi simplesmente tirar essa dama do ataque do cavalo, né? Então aqui ele atacou a nossa dama ali botando o cavalo em H5 e a gente tirou a nossa dama ainda para G4 ali, atacando o cavalo dele. Segundo os computadores, a melhor jogada aqui seria a gente ter tirado a dama, sim, mas tirado ela para F3, ainda atacando o cavalo, tá? Aqui a gente consegue tirar e atacar o cavalo, mas impossibilita a sequência dele aqui, que foi avançar com tirar o cavalo então desse ataque da dama aqui, né? Bloquear de novo esse ataque ali ao peão de G7. E o pior de tudo aqui, ele atacou a nossa dama, e isso aqui eu não vi no momento do jogo ali. A gente trouxe aqui a torre, mas acontece que aqui ele captura, a gente captura de volta ali, beleza? Ele capturou então um bispo na sequência, a gente capturou uma torre também. E aqui ele capturou simplesmente uma torre que a gente está com bastante material a menos já, aqui 3 pontos de material a menos e uma vantagem para ele de 4.57. Eu quero só voltar aqui para ver no lance dele aqui de gafe, como a gente deveria ter punido, né? Já que a gente cometeu um erro aqui e não conseguiu punir, vamos ver qual que seria a melhor jogada aqui, que já daria uma vantagem muito grande para a gente. Esse nosso erro aqui, quando ele cometeu a gafe, que a gente não soube punir, deu uma vantagem de 1.03 para a gente, e o lance correto daria uma vantagem de 3.36, que seria a gente ter trazido a torre para cá, daí sim ele recua o cavalo, a gente consegue começar a pensar em algumas outras trocas aqui, além disso. Pela sequência do computador aqui, a gente teria até conseguido ganhar uma torre, né, dele, se essa sequência fosse aqui tivesse ocorrido ali, mas infelizmente não foi. Então a gente seguiu aqui, trouxe o cavalo, a gente trouxe a nossa torre atacando a dama dele, ele capturou o cavalo, a gente capturou a dama dele. Ele capturou a nossa dama, a gente capturou a dama dele também. Ele capturou o nosso bispo, a gente capturou uma torre dele, e aqui ele capturou de volta, e aqui ele está com um bispo a mais que a gente, um material a mais, o número de peões está igual, e a gente está os dois com um cavalo também. Aqui a gente trouxe o cavalo, então atacando o bispo e o cavalo dele, a gente trouxe a torre para o jogo aí, para a casa de G1, atacando o cavalo e o bispo dele. Ele desenvolveu o bispo dele protegendo o cavalo, e aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo também indo para cima dele, pensando já em atacar ali a casa de B7, que ele simplesmente avançou e protegeu. A gente desenvolveu também um peão nosso aqui, ele desenvolveu a torre dele atacando o nosso cavalo, e a gente tirou o nosso cavalo. Segundo os computadores, aqui a melhor jogada seria a gente já ter simplesmente ameaçado o cavalo dele também, se caso fosse necessário ele capturasse aqui. A gente captura já com um garfo na sequência, inclusive, né? Então, se ele capturasse com a torre aqui e a gente estivesse com o peão, a gente capturaria esse cavalo, dando um garfo entre a torre e o bispo, e possivelmente ganhando ou igualando pelo menos a partida. Não foi o que aconteceu, a gente acabou tirando o nosso cavalo dali, ele atacou o nosso cavalo de novo com a torre, e aqui sim a gente finalmente, só agora na verdade, atacou o cavalo dele, ele tirou o cavalo atacando a nossa torre, e aqui a gente deu um cheque. Ele foi forçado a dar com o rei dele então ali, e a gente protegeu o nosso cavalo com a nossa torre ali também. Ele capturou mais um peão nosso, então aqui ele já estava consolidando ainda mais essa vitória e começando a capturar os peões que tem ali, né, no jogo, e conseguir bastante material a mais. Capturou mais um peão aqui, e aqui foi desenvolvendo a partida, a gente fazendo alguns ataques, tentando trocar algumas peças. Trocamos um cavalo por um bispo também, ele agora estava com um cavalo a mais que a gente. Ele avançou com a torre aqui para a terceira fileira, atacando os dois peões que estão... um peão que está mais fraco, na verdade. E aqui a gente não pode nem avançar com esse peão, porque ele também é capturado. A gente foi lá para a sétima, para tentar também capturar alguns peões aqui. Segundo os computadores, aqui é uma sequência de ataques. Ele atacou, deu cheque para a gente, que ele começou a atacar.
até que aqui a gente conseguiu uma boa jogada, não foi a melhor, né? Segundo os computadores aqui, a melhor jogada ainda se a gente ter já vindo com a torre ali para a primeira fileira. Ele recuou, a gente conseguiu ganhar um peão aqui, mas ele conseguiu desenvolvendo o cavalo. Ele está com bastante material a mais que a gente, está com os 3 peões conectados ali. A gente só está com uma torre e um peão isolado, ele então trocou esse peão. E aqui a gente não tinha mais muita coisa que fazer, ele foi avançando até que ele entrou numa posição aqui onde ou a gente capturava o peão dele ali e ele capturava com a torre, ou a gente fazia alguma outra jogada aqui. Segundo os computadores, a melhor jogada seria a gente ter ido com essa torre que está em H1 para A1, mas isso aqui dá uma vantagem de 41,8 pontos para ele, então não tem como esse jogo ser perdido. A gente acabou mantendo ali, permitindo que ele capturasse, então. E aqui ele tem mate em 8 jogadas. Ele ainda avançou ali, a gente ainda tentou de alguma forma pensar em talvez se ele cometesse um erro afogar a gente, mas ele não cometeu esse erro e acabou conseguindo essa vitória, e com isso aí nos deixou com 1.128 pontos e uma sequência bem ruim de derrotas. Acho que essa aqui foi a terceira. Apesar disso, a nossa partida não foi tão ruim, pelo menos em termos de precisão aqui, ela foi uma partida até bem ok, com 81,8%. Nosso rating estimado ali foi um rating semelhante ao nosso, então das últimas 2, 3 partidas aí que a gente jogou, essa aqui não foi a pior, inclusive foi melhor que algumas partidas que a gente também ganhou. Beleza, galera, infelizmente não deu, mas por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!